Salve, salve pessoal, bem-vindo ao nosso canal. O tema de hoje é efeitos do consumo excessivo de proteína. Solta a vinheta aí. Bom, acho que pra gente começar, né, Rose, antes da gente falar, acho que talvez desses efeitos em excesso, acho que primeiro a gente tem que falar o papel da proteína na dieta, sabe? Só pra galera poder entender o que a proteína faz no nosso corpo, entendeu? Bom, a proteína ela é responsável pela reconstrução dos tecidos. Vamos falar sobre praticantes de musculação. Então, o praticante de musculação vai para a academia, destrói a fibra muscular, precisa reconstruir essa fibra muscular para poder ter o aumento. A proteína vai reparar esse tecido para aumentar, recuperar essa musculatura. Então, é super importante a gente ter o consumo de proteínas e a quantidade adequada. Então, hoje o tema é excesso, né? Tudo em excesso não é interessante, mas a gente precisa entender o que é o excesso. Para pessoas saudáveis, que não são ativas, a gente considera aí mais ou menos 0,8 gramas por quilo de peso de proteína. Então, a gente vai chegar a uma quantidade e vai fracionar isso ao longo do dia. Para quem é praticante de musculação, que tem interesse de hipertrofia, pode variar entre 1,8 gramas por quilo de peso a 2,2 mais ou menos, que é o que traz a literatura. Acima disso já é considerado excesso. Então, o excesso pode trazer outros malefícios para a nossa saúde. Foi o que você falou, né? Tudo depende do objetivo do paciente. Até eu já vi muitos casos de paciente acamado com problemas de ferida, geralmente até passa 2,2 gramas de proteína, porque a gente tem que criar um ambiente ali na síntese proteica, balanço de nitrogênio positivo para poder produzir colágeno para cicatrizar. Então, assim, é específico para uma patologia o paciente acamado. Mas, realmente, então, a gente pega uma pessoa comum, né, que não tem nenhuma patologia, o mesmo fazendo academia, passando de 2,2 aí, já pode ser considerado um excesso, né? Já é considerado excesso, pode trazer alguns malefícios, como, por exemplo, sobrecarga renal, aumento de colesterol. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado com relação ao consumo de proteína, porque não é isso que vai fazer você ganhar massa muscular, até mesmo porque a gente tem um limite de consumo para ganho de massa muscular. Então, e que não é só proteína também, né? Tem o carboidrato, tem uma coisa em conjunto para criar esse contexto, né? Então, só que eu acho que um dos exemplos de sintomas, assim, que você está consumindo proteína em excesso é o ganho de gordura corporal, né? Que aumenta, além disso, tem desidratação, problemas de urina também. Então, são alguns sintomas que a gente consegue identificar que você está comendo proteína, utilizando proteína em excesso. A gente até listou aqui alguns malefícios, vamos falar assim, né, do consumo em excesso, que o primeiro ponto é sobrecarga renal e possíveis problemas renais, né? Por que dá isso? Se a gente sobrecarrega muito o rim, você não percebe uma coisa excesso? Isso, o rim, ele faz a filtração ali do nosso sangue. Então, se a gente tem excesso de produtos finais ali, a gente tem uma dificuldade maior para metabolização daquela substância dentro do rim, por exemplo. O outro ponto também é o aumento de colesterol, né, e risco cardiovascular, como a Thaís falou. Sim. Como a gente vai estar consumindo muita proteína, a gente essa proteína lá vem junto com gordura também. Exato. A gente não pode também ter tanto esse volume, né? Principalmente voltado à proteína de carne vermelha, por exemplo, que tem muita gordura saturada. Enfim, então o consumo muito excessivo dessa proteína voltada, né, para esse tipo de alimento mais do animal pode ter aí um aumento de colesterol também. Uma outra coisa também que um excesso muito de proteína, né, pode até trazer problemas intestinais, digestivos também, muita proteína, né, Rosa? Isso. A proteína a gente demora mais para fazer digestão. Sim. E aí, nessa demora, a gente tem também produção de gases. Por exemplo, dependendo da pessoa, pode ter uma produção maior de gases, um desconforto gástrico. Tudo bem que é muito, muito bacana para a questão como posso dizer, esvaziamento gástrico. Então, ele demora um pouquinho mais para esvaziar. Então, a sensação de saciedade é muito maior. Mas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque pode ter essas alterações gastrointestinais também. E quando a gente tem esse consumo muito elevado, pode até levar uma constipação também, nesse consumo tão grande, né? E lógico, também, muita proteína, ainda mais da carne vermelha, não é muito bom também, no sentido inflamatório ali pra gente. Então, seguir dentro do que você recomendou, né? No máximo uns 2,2, e óbvio procurar um profissional da área, um nutricionista, assim, caso a pessoa queira aprofundar e ter um consumo talvez mais elevado, né, Rose? E variar as proteínas também, né? Proteínas
não só da carne vermelha, por exemplo, mas as proteínas mais magras, frango, peixe. Então, cuidado também na escolha do tipo de proteína que você vai colocar na sua dieta. Variar, né? A variação sempre é muito bom, ter fonte diferente, talvez trazer um pouquinho de vegetal, um pouco de animal, variar entre ovos e frango, peixes também, né? Carne de porco, as que tem menos gordura, só para dar uma quebrada também, né? Exatamente. Entendi. Você tem alguma coisa? Porque eu vejo que muita gente talvez fica tomando whey assim, meio que a torta direita, né? Não sei se você vê isso muito sem saber que você tem um objetivo pelo seu corpo, pelo seu peso, né? Eu acredito assim, primeiramente, o consumo do whey para o pessoal que é meio que começou agora, ele não deve ser tão excessivo assim. Eles só estão, assim, realmente utilizando por conta das informações que eles têm de internet, de colega, de algum profissional, enfim. Então, provavelmente não deve gerar um excesso de proteína, porque o excesso de proteína realmente é um volume muito alto. Mas, de qualquer forma, o consumo de whey proteína de academia é muito comum. Tem loja de suplementos que vende a dose, então a pessoa já vai lá e toma a dose na própria academia e continua o treino. Então, assim, não é obrigatório, né? De repente, você já consome proteína dentro da sua dieta, ali dentro do seu dia a dia, sem precisar suplementar. Então, às vezes, não é necessário. Se for necessário, provavelmente o nutricionista vai te falar, enfim. Então, você terminar o treino e consumir whey não é obrigatório, né? Queria deixar isso claro, porque as pessoas acham que acabou o treino, eu já preciso fazer o consumo de alguma proteína, e não é necessário. Você tem uma janela ali, acho que 2 horas mais ou menos, para consumir uma proteína, então pode aguardar para não consumir em excesso, porque de repente você vai tomar proteína aqui e vai para casa almoçar ou jantar, então não tem essa necessidade. Só mais uma dica. A proteína, o whey, por exemplo, é um suplemento. É um suplemento da sua alimentação se você não consegue consumir através dos alimentos. Muito melhor a gente consumir através dos alimentos. Exato. Às vezes eu vejo na academia a galera treinando e balançando Qualquer tele. shake, teleira, com proteína. Qual sentido, gente? Exatamente. Ainda mais no treino, né? Que até falam que se você tiver tanto whey ou uma outra proteína, você vai estar passando por um processo digestivo que até vai tirar um pouquinho da sua força quando você vai fazer, sei lá, um treino mais pesado, entendeu? Você é melhor no carboidrato para te dar uma energia ali de rápido, enfim. Como foi dito, a digestão é um pouco mais lenta. Então, a concentração lá do nosso oxigênio vai estar no nosso... Uma ótima dica, bem lembrada. Melhor tomar, então, whey sempre um pós, né? Nunca, Sim. se possível, não tomar durante, né, o treino. Não tem. Você treina Nem bem. deveria, não tem essa necessidade. Que tem gente que eu vejo que faz, bem lembrado de vocês comentarem. Você não vai ter tanta força, né? Não é bacana durante o exercício normal. Não, perfeito. Bom, acho que esse foi mais um episódio, né? Só para resumir também, tudo em excesso é ruim, né? Então, se você também ficar treinando 4, 5 horas, você não tem resultado, até pior. Exatamente. Então, proteína também em excesso, cuidado. Carboidrato em excesso, cuidado. Gordura em excesso, mesmo que seja boa, cuidado também. E esse foi mais um episódio, então, efeito do consumo excessivo de proteína. Rose? Dúvidas, comenta aqui no nosso vídeo. Curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificação. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!